Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Exportações do agronegócio brasileiro batem recorde. Vendas para outros países chegam a quase 14 bilhões de dólares em setembro. Vitor Ribeiro. Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mesmo mês de 2021. E a estimativa também é de recorde na safra de grãos. Vamos dar todos os detalhes em uma entrevista ao vivo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais de 670 mil profissionais recebem quarta parcela dos benefícios caminhoneiro e taxista. Hoje é dia do médico. E vamos falar das ações do Ministério da Saúde para garantir atendimento de graça e de qualidade aos brasileiros. E levar profissionais a todos os cantos do país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A safra de grãos 2022-2023 deve ser maior do que a colheita passada. A estimativa de produção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, passa de 310 milhões de toneladas. Soja e milho devem ser destaque. E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo, via internet, com Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer retornar aqui com vocês hoje. Presidente, vamos começar falando então qual é a previsão da colheita de grãos para essa safra? Qual deve ser a produção do Brasil? Bom, Gabriela, nós acabamos de anunciar este mês, né? Uma estimativa de uma produção estimada de mais de 300 milhões, como vocês falaram, mais especificamente 312,4 milhões de toneladas, superando a nossa estimativa que nós anunciamos no mês de agosto, nas perspectivas, que eram 308 milhões de toneladas. Então, isso é mais um recorde da nossa produção de grãos para a safra 22-23. Esse valor já é maior do que o da safra anterior, presidente? Em quanto? É sim, Mariana. Esse é um valor que nós estamos, se você for pensar, né, nós terminou a safra 21-22 agora, em torno de 271 milhões de toneladas. Então, nós já estamos projetando aí 15,32% a mais, um total de 41,58 milhões de toneladas. Então, é bem superior ao que foi plantado e entregue nessa safra que passou 21-22. Agora, presidente, nós temos destaque para alguma região específica que deve colher mais ou aumentar a área produzida? Sim, Gabriela. Mato Grosso é sempre o destaque, né? Ele sozinho, o estado sozinho, ele vai produzir mais que regiões do Nordeste, do Norte e do Sudeste. Nós estamos falando aí de um estado que os agricultores entregarão aproximadamente 89 milhões de toneladas, né? Também há essa expectativa de aumento da área plantada, não só no Centro-Oeste, como em outras áreas do país. Presidente, e quais são os fatores, o que está influenciando principalmente aí nesse resultado de safra? Bom, como nós já anunciamos um pouquinho, o que influencia é a área plantada. A área está aumentando, nós estamos tendo uma estimativa de aumento de 3% aproximadamente do aumento dessa área.
levando a um total de 76,6 milhões de hectares. Então, isso é o que influencia esse valor a maior do que a safra passada 21-22. Então, na safra 22-23, que se iniciou e já está em plantio, nós temos uma estimativa aí de uma área total plantada de 76,6 milhões de hectares. Então, é bem superior à safra passada. Agora, presidente, o clima também impactou de forma positiva? Sim, o clima é um fator que a gente sempre tem atenção com ele, mas ele tem favorecido, sim. Agora, nesse início, nós podemos dizer que ele está muito bem controlado e ótimo para essa janela indicativa da necessidade do plantio, né, da semeadura. Então, isso tem ajudado e tem potencializado também as boas condições dos grãos que hoje elas se apresentam. Então, o clima é um fator decisivo ultimamente. Bem, estamos entrevistando o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, entrevista pela internet, por isso, às vezes, um pequeno delay aí nas respostas dele. Presidente, seguindo aqui, soja e milho têm sido aí as culturas que vêm sendo destaque, né? Isso deve ser novamente esse ano? A gente deve ter outras culturas também que sejam destaque aí na safra 2022-2023? Sim, a soja e o milho sempre serão os destaque aqui das nossas culturas. As duas juntas devem produzir mais de 279 milhões de toneladas, né? Mas nós temos outras culturas também que não ficam atrás. Uma delas é o sorgo, que há uma atenção especial. Nós devemos produzir aí em torno de 3 milhões de toneladas. O sorgo, lembrando que ele é uma substituição e ajuda na ração dos animais também, né? E também é melhor na questão contra intempéries, então ele é mais resistente. E também tem o algodão, que hoje está em alta também nessa produção. Presidente, falando novamente aí da soja, eu queria que o senhor me dissesse qual a área plantada da soja atualmente, se deve ter crescimento, e os estados que mais têm se destacado na plantação desse grão. Excelente pergunta, Gabriela. A soja, nós temos aí uma área plantada estimada de mais de 43 milhões aproximadamente de hectares, né? Um aumento de 3,5% em relação à safra passada. Hoje, atualmente, nós já temos 21,5% desse total já plantado, e os principais estados que se destacam é o Mato Grosso, que já tem mais de 41% da área plantada, Mato Grosso do Sul com 27%, Paraná com 26% e o Goiás com 22%. Lembrando que a previsão e a estimativa da Conab para o total da soja é em torno de 152 milhões de toneladas. O senhor mencionou aí a soja sempre como um destaque, né? Como é que deve ficar o preço da soja e qual é a expectativa e como é que isso deve se refletir nas nossas exportações, na nossa balança comercial? Bom, os preços, Mariana, eles continuarão muito bem atrativos, né, para a soja, e nós estamos aí esperando que haja uma exportação em torno de 96 milhões de toneladas, um aumento de 22,5% a mais em relação à safra passada. Então, estará bem atrativo e, com isso, entrará cada vez mais divisas para o país. Será muito bem recebido. Agora, presidente, falando do nosso segundo grande destaque, que é o milho, o senhor pode detalhar um pouco mais também das perspectivas para o milho nessa safra e onde é que o plantio está avançando mais? Claro, Gabriel. Bom, também a mesma coisa com a soja, há uma expectativa de um aumento da área plantada, também do milho, né? E também de um aumento da produtividade para esta cultura. Há uma previsão aí da primeira safra de serem colhidos aproximadamente 29 milhões de toneladas,
numa produção total, primeira e segunda safra, de aproximadamente 127 milhões de toneladas. Para o milho, a região sul é a que mais se destaca, né, hoje. Nós temos o Paraná com 75% já em plantio, Rio Grande do Sul 74% e Santa Catarina 69%. Lembrando que a precipitação no Rio Grande do Sul tem favorecido o Rio Grande do Sul, principalmente, ela está precipitando, a chuva está precipitando nos momentos necessários, diferentemente do Paraná, que a gente tem acompanhado que tem um pouquinho a mais e está atrasando um pouquinho do plantio, mas nada que isso vá afetar o resultado final da cultura do milho, que nós estamos com uma boa expectativa para os 127 milhões de toneladas. Presidente, rapidamente a gente tem aqui mais um minutinho, então vamos falar daquilo que a gente mais come, que é arroz e feijão. Qual é a expectativa aí de colheita em 2022, 2023 desses dois grãos? Vamos sim. A expectativa é muito boa, mesmo tendo uma pequena diminuição da área plantada, mas a estimativa tanto do arroz como do feijão é de manutenção da quantidade necessária para o consumo interno nosso. O arroz, nós estamos falando aproximadamente de 11 milhões de toneladas de produção e o feijão de aproximadamente 3 milhões de toneladas produzidos. Então, é mais do que o suficiente para nós alimentarmos a população brasileira e ainda ter um excedente de consumo. Tá ok, nós conversamos com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, via internet. Presidente, muito obrigada por conversar novamente conosco aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, obrigado a todos, boa noite. E o Brasil também vem batendo recordes na venda de produtos agrícolas para outros países. Só em setembro, as exportações cresceram quase 40% em relação ao mesmo mês do ano passado. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a quase 14 bilhões de dólares no mês passado. Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mesmo mês de 2021. O coordenador-geral de Estatística e Análise Comercial do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, atribui esse resultado a dois fatores. O principal elemento que vem influenciando todo o comportamento das exportações é o fator preço. O índice de preços, comparando mês a mês, teve uma alta de 17,2%, comparando setembro de 2022 a setembro de 2021. Porém, nesse mês também, houve um aumento expressivo do volume, de 18,1%, o que a gente pode atribuir praticamente esse crescimento em volume às exportações recordes de milho. O principal setor exportador do agronegócio brasileiro é a soja. O grão e seus derivados tiveram alta de 24% em setembro e somaram quase 4 bilhões de dólares em exportação. A venda de carne para outros países subiu 11% e passou dos 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse valor também foi um recorde para o mês. Entre as importações, o Brasil comprou pouco mais de 2 bilhões de dólares em fertilizantes no mês passado. É um valor 14% maior que em setembro de 2021. Apesar disso, a quantidade de fertilizantes comprada caiu 22%. O coordenador do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, avaliou que o conflito na Ucrânia teve impacto pontual nas exportações brasileiras. A guerra, ela tirou de imediato um fornecedor importante agrícola, que é a Ucrânia, e trouxe muita dúvida em relação à capacidade e oferta internacional de diversos produtos, como o próprio milho, o trigo, os óleos vegetais, que foram os que tiveram o principal impacto, isso porque a Ucrânia é a principal exportadora mundial de óleo de girassol, por exemplo. No caso do milho, isso fica muito evidente se a gente for raciocinar, porque o milho tem 4 grandes exportadores mundiais, que são Brasil, Estados Unidos, Argentina e Ucrânia. No momento que você tira um deles, isso tem reflexo imediato nos preços. Nos 9 primeiros meses do ano, o Brasil exportou 122 bilhões de dólares. Esse valor já é maior que a soma de todo o ano passado, que fechou em 120 bilhões de dólares. A expectativa do governo é que este ano termine com um novo recorde histórico de exportações, ainda sentindo os efeitos do cenário internacional no nosso agronegócio.
Reportagem Vitor Ribeiro. Levar profissionais a todos os cantos do país. No Dia do Médico, o Ministério da Saúde detalha ações para garantir atendimento de graça e de qualidade aos brasileiros no SUS. Os detalhes daqui a pouco. Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. A partir do ano que vem, o trabalhador vai poder usar depósitos futuros do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na compra de imóveis. A medida é destinada ao financiamento imobiliário para famílias com renda mensal de até R$ 2.400. Na hora de comprar um imóvel, será possível contar com depósitos futuros do FGTS. O Conselho Curador do Fundo aprovou nesta terça-feira proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional que regulamenta a medida voltada a prestações do financiamento imobiliário por meio do Casa Verde e Amarela para famílias com renda mensal de até R$ 2.400. O conselheiro e secretário executivo do Ministério, Helder Lopes Cunha, deu um exemplo de como a iniciativa vai funcionar. Família que tem uma renda e ela consegue acessar um financiamento com uma prestação de R$ 500. Só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pegar um financiamento e que a prestação sairia por R$ 600. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação e acessar a esse imóvel que essa família não conseguiria sem essa medida. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional explicou ainda que a medida aumenta a capacidade de financiamento das famílias. O Ministério do Desenvolvimento Regional entende que essa é uma medida em que dá mais liberdade para a família, ela tem mais uma opção do que fazer com esse recurso que ela tem direito e, mais do que isso, ela vai ser um importante instrumento para que a família consiga a sua moradia própria, consiga acessar um financiamento. Para a especialista em planejamento financeiro, Eliane Tanabe, é preciso avaliar bem antes de comprometer o FGTS. Se a pessoa perdeu o emprego, esses depósitos do FGTS que o empregador faz, vai cessar. Então, não vai ter mais esse depósito. O que pode acontecer? As parcelas vão ser acumuladas lá no saldo devedor. Então, esse mês não pagamos a parcela, vai crescer o seu saldo devedor, porque vai ser acrescido nesse montante que ainda você está devendo do financiamento. E se você for demorando demais para se reempregar, o saldo devedor só vai crescendo. Segundo a proposta aprovada, cabe ao trabalhador decidir se vai utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS. O agente financeiro deverá informar a capacidade de pagamento com ou sem a utilização desses depósitos futuros. A medida deve entrar em vigor no ano que vem. O agente operador tem 90 dias para regulamentar os procedimentos operacionais. Reportagem Gabriela Noronha. Mais de 670 mil profissionais receberam hoje os benefícios caminhoneiro e taxista. O pagamento da quarta parcela, que seria no dia 22 de outubro, foi antecipado pela Caixa. O crédito é feito em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário. A movimentação deve ser pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência do banco. O benefício caminhoneiro é destinado a mais de 370 mil profissionais e prevê um auxílio mensal de R$ 1.000 até dezembro. Já o benefício destinado ao taxista prevê pagamento mensal de R$ 1.000 até o final do ano, para cerca de 295 mil trabalhadores. Conhecer a realidade local para aprimorar programas sociais e melhorar o atendimento aos cidadãos. O Ministério da Cidadania está passando pelos estados, levando a jornada Auxílio Brasil. Hoje foi a vez de detalhar as ações para gestores da região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O projeto pretende cruzar o país para levar informações sobre políticas sociais como o Auxílio Brasil.
Por Onde Passa promove um dia inteiro de atividades. São painéis, rodadas de perguntas, exemplos de boas práticas locais e atendimento individualizado aos gestores para tratar sobre casos específicos do município. Tudo isso ajuda a melhorar o atendimento ao cidadão, como ressaltou Washington Luiz da Costa, coordenador do Centro de Referência de Assistência Social Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Essa comunicação e estar ciente das informações de como funcionam os programas sociais é muito importante para que o trabalho que a gente realiza tenha qualidade e atinja realmente o objetivo dentro da perspectiva e da vulnerabilidade ali dos munícipes que a gente atende. A maior parte dos temas abordados refere-se ao Auxílio Brasil e às ações complementares que contribuem para a qualidade de vida e autonomia financeira das famílias. Um exemplo é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, benefício extra concedido às famílias que tenham agricultores familiares em sua composição, e a Bolsa de Iniciação Científica, voltada a estudantes que tenham se destacado em competições acadêmicas e científicas. O secretário executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, destacou que é uma oportunidade para aprimorar as políticas públicas. Esse é o momento que a gente tem para saber como é que a política está sendo implantada, como a população está recebendo, para a gente pensar realmente no aprimoramento da política pública e de que forma a gente consegue diminuir a pobreza do nosso país e continuar acolhendo as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. A jornada Auxílio Brasil começou em março na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e já passou pela maior parte dos estados do Brasil. A próxima agenda é no estado do Ceará. Reportagem Natália Kozlik. Do clínico geral, que atende na unidade de saúde, até o cirurgião, que salva vidas na alta complexidade. Do obstetra, que traz crianças ao mundo, ao geriatra, que cuida do idoso. O Brasil tem hoje 500 mil médicos de todas as especialidades cuidando da população. E hoje, no Dia do Médico, o Ministério da Saúde realizou um evento para lembrar a data e destacou o papel do SUS. E as ações para levar profissionais a todos os cantos do país. Durante o evento, em homenagem ao Dia do Médico em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a atuação desses profissionais, especialmente durante a pandemia de Covid-19, e lamentou a morte de cerca de 800 médicos que contraíram a doença. Queiroga lembrou que o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, com acesso universal e gratuito, e está presente em todos os municípios do país. O SUS, que está presente em cada um dos 5.570 municípios dessa grande nação. O que me autoriza a dizer, onde há Brasil, há Sistema Único de Saúde. E as ações de saúde pública, elas iniciam na atenção básica, na atenção primária à saúde. O ministro destacou ainda o programa Médicos pelo Brasil, que tem o objetivo de levar profissionais aos locais que mais precisam. A partir do primeiro edital de seleção, no fim do ano passado, foi possível aumentar a remuneração de médicos e tutores do programa em 25%, segundo o Ministério da Saúde. O diretor do Departamento dos Ciclos da Vida do Ministério, Walter Palles, destacou que a distribuição dos médicos segue critérios bem estabelecidos. Tem critérios bastante nítidos que permitem que essa ocupação se dê de forma exatamente em acordo com a demanda. Para isso, indicadores foram criados, são quantificados, inclusive, e essa quantificação permite que se priorize determinadas regiões, já passou pelo programa 3.466, então é um programa que está em expansão. Também durante o evento, o ministro Marcelo Queiroga destacou as ações da Rede de Atenção Materno-Infantil, que tem o objetivo de reduzir a mortalidade das mães e bebês em todo o país. Segundo ele, a pasta duplicou o orçamento do programa de 800 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A ideia é financiar serviços como a criação de ambulatórios de alto risco gestacional e a expansão dos centros de parto normal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda e distribuição e determinou o recolhimento de 2 lotes de chocolate em barra da marca Garoto. As barras são do chocolate ao leite com castanha de caju e de castanhas de caju com uva passas, ambas de 80 gramas. A decisão foi tomada após a empresa detectar que os lotes podem conter pequenos pedaços de vidro, depois de uma avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica, o que pode provocar lesões na boca ou mucosas. Os códigos dos lotes podem ser conferidos na página da Anvisa na internet, em gov.br/Anvisa. Se for identificado os códigos dos lotes, as orientações da Anvisa é para guardar a embalagem e entrar em contato com o serviço ao consumidor da empresa para troca ou reembolso do valor. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.